Malaquias, capítulo 1, do verso 6 ao verso 14. Diz assim a palavra de Deus: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para sacrifícios, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresentando ao teu governador e aos líderes, acaso terá ele agradado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas do templo, para que não acendeis debaixo o fogo do altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascer do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado o incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezeis, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, e assim fazeis as ofertas. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém? Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é uma leitura de exortação ao povo de Israel, na época, no contexto do profeta Malaquias. O povo de Israel estava desgarrado, o povo de Israel estava desprezando o serviço do Senhor, o povo de Israel estava desprezando a presença do Senhor, e Deus levantou o profeta Malaquias com o intuito de exortar o povo a voltar-se com integridade, com compromisso, com respeito à obra do Senhor. E o profeta Malaquias se levanta com toda a autoridade e, numa palavra muito forte, exorta o seu povo para que eles possam de fato dar o melhor para o Senhor. E esse texto é um texto muito forte, como eu disse, me chocou muito quando eu li durante a semana. E eu poderia e quero trazer aqui essa mesma leitura numa linguagem diferente, que é a Bíblia, a Mensagem, que eu tenho um carinho muito grande por essa leitura, por essa tradução, só para que os irmãos entendam como fica mais claro a exortação e como fala o nosso coração só o texto. Se eu lesse só o texto aqui já era suficiente, eu tenho certeza disso. Presta só atenção o que diz essa tradução, esse mesmo texto. Diz assim: uma mensagem, a palavra do Eterno a Israel. Você pode acompanhar a partir do verso 1 aí. A mensagem de Israel por meio do profeta Malaquias. O Eterno disse: eu amo vocês. Vocês me responderam: será mesmo? De que modo nos amastes? É só olhar a história. Essa é a resposta de Deus. Veja como eu tratei você, Jacó, de maneira... Desculpa, estava lendo o verso 6. Não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra o seu patrão? Assim, se sou pai de vocês, cadê a honra? Se sou patrão, cadê o respeito? O Senhor dos Exércitos está chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão desprezando.
Vocês dizem, como assim? Como estamos te desprezando? Com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferecem. Vocês perguntam, o que quer dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Verso 7. Quando vocês dizem, o altar de Deus já não tem importância, o culto a Deus não é prioridade, isso é desonroso. E quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto, animais que estão tentando se livrar, animais cegos, doentes, aleijados, isso não é desonroso? Tente aplicar um golpe desses no gerente do banco ou do seu trabalho ou no prefeito da sua cidade. Onde vocês acham que vão parar? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Verso 9. Dobre os joelhos e orem, para que eu seja misericordioso com vocês. Vocês meteram todo o povo em apuros com esse tipo de conduta. Acho que eu vou prestar atenção em vocês? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque alguém não fecha simplesmente as portas do templo, pondo uma tranca. Assim nenhum de vocês poderá entrar e brincar de religião com esse culto sem sentido. Não estou satisfeito. O Senhor dos Exércitos não está satisfeito. Eu não quero mais esse culto de faz de conta. Eu sou honrado entre todo mundo. E todo mundo existe pessoas que sabem me adorar, que me honram e que oferecem a mim o melhor que possui. Elas estão dizendo em todos os lugares, Deus é maior, esse Senhor dos Exércitos. Todos, menos vocês, em vez de me honrar, vocês me insultam. Vocês me insultam quando dizem, a adoração não é importante. E o que levamos para a adoração não interessa. E quando dizem, que coisa sem graça, isso não faz diferença alguma para mim. Vocês agem de forma tão arrogante, empinando o nariz. Vocês são tão arrogantes comigo, o Senhor dos Exércitos. E quando de fato me oferece alguma coisa, é uma esmola, algo defeituoso ou inútil. E vocês acham que eu vou aceitar isso? O Eterno que está falando com vocês. Verso 14. Que seja amaldiçoado aquele que faz alarde, dizendo que vai fazer algo grande para mim. Um sacrifício dispendioso, digamos. E na última hora oferece algo insignificante e inútil. Eu sou grande rei, o Senhor dos Exércitos, honrado em todo o mundo, e não vou aceitar isso. Amém? Palavra de Deus para o nosso coração. Refletindo sobre esse texto do profeta Malaquias, como aqui já falei, um profeta da antiga ou da velha aliança, ele profetizou numa época, irmãos, de muita negligência espiritual, podemos dizer assim. Numa época de muito desprezo, de culto, de oferecimento, a forma que eles prestavam culto ao Senhor, a forma sacrificial, eles levavam animais para poder ser queimado ali por suas ofertas, mas a lei dizia que os animais deveriam ser puros, sem defeito, sem mancha, sem mácula, ou seja, eles deveriam prestar o melhor para o Senhor, o melhor animal, o melhor sacrifício. Por isso, o tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite diz: a quem você tem dado o seu melhor? A quem você tem dado o seu melhor? Você já parou para pensar o que você está fazendo de melhor na sua vida e para quem você está fazendo de melhor? A Bíblia nos ensina que nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor. E é por isso que eu começo com essa pergunta: a quem você tem dado o seu melhor? Malaquias, ele relatou o desgosto de Deus pelo povo, por não ter um mínimo de amor, por prezar o mínimo pelas coisas de Deus. E por isso Deus disse: eu não aceito. É melhor que feche a porta do templo. Vocês estão brincando comigo. Gente, Deus é muito real. E às vezes a gente acha que Deus está muito longe. É uma figura, é um quadro, é uma imagem. Não, Deus é real. Ele entregou-se na cruz em amor por cada um de nós. Cabe a cada um de nós fazermos, nem que seja o mínimo, para o Senhor. Baseado nessa pergunta, eu gostaria de estar refletindo sobre 3 coisas interessantes que poderiam nos ajudar a estar respondendo isso. Primeiro, reflita. O erro pode estar em nós. Primeiro, reflita. O erro pode estar em nós. O povo estava duvidando e negando o amor de Deus e ainda colocava a culpa em Deus. E eles diziam: de que maneira
Deus tem nos amado? Diz o povo lá no verso 6. Ainda perguntando: de que maneira o Senhor me ama? Questionando a Deus. E hoje não é muito diferente. As pessoas não têm um compromisso, as pessoas não o servem, não adoram como lhe é devido, não tem um exercício espiritual. E na maioria das vezes, quando se esfriam, quando se afastam da presença de Deus, ainda culpam a Deus, igualzinho aos povos lá no texto de Malaquias. Apesar de todos os cuidados e auxílios e maravilhas que Deus havia feito por eles, o povo não apenas duvidava do amor de Deus, como também acusava a Deus de estar distante, de ter se tornado inoperante e apático com os cultos. O povo julgava a Deus, culpava a Deus ainda. Por isso que eu falei, reflita, o erro pode estar em nós. Como cada um de nós estamos servindo a nosso Deus? Igual o povo lá no texto de Malaquias dizia que eles estavam cansados e cansando a Deus com seus cultos mortos, e dizia que Deus era o maior culpado por não demonstrar amor por eles. O povo não oferecia o melhor, trazia um animal aleijado, trazia um animal manchado, trazia um animal quase que morto para oferecer. Deus não respondia e ainda eles culpavam a Deus. Era culto extremamente mortos. E aí a gente para pensar e ver como isso é real no nosso meio. As pessoas vêm para a presença de Deus, sabe o que tem de fazer, não faz, se distancia, se esfria, algo desse tipo. E quando a gente vai visitar, vai falar, não, porque as coisas não acontecem, ainda culpa a Deus. Como isso é real e como isso é tão atual. Eles estavam indo ao templo sem motivação correta, e não era a adoração correta, mas achava que Deus era obrigado a receber a adoração e os cultos que eles faziam. O povo lá no texto de Isaías, eles queriam que Deus se sentisse grato quando eles estavam sendo mais infiéis aos seus interesses. Ou seja, eles tinham mais interesse particular do que nos interesses de Deus. Nos nossos dias, queridos, não são muito diferentes dos dias de Malaquias. As pessoas, especialmente as que vivem em países onde a liberdade de religião, como a nossa, desprezam a Deus, desvalorizam o culto e fazem pouco caso dos atos que agradam a Deus. Trabalhamos 8 horas por dia para nós mesmos, para adquirirmos bens, serviços. Achamos muito, mas achamos muito, quando o culto passa pelo menos das 9 horas. Nós começamos a reclamar, mas trabalhamos 8 horas semana toda para conseguir o que a gente quer, e achamos muito quando o culto passa das 9 horas. Gastamos grande soma de dinheiro com veículo, com casa, com roupa, com bem, com eletrônico, com tanta coisa, mas gastamos um exagero, devolver a Deus a 10ª parte daquilo que Ele tem nos dado. Passamos horas, mais horas em pé, na fila do banco, no cinema, no clube, no restaurante, sorveteria, na internet, mas já achamos que é muito tempo ficar em pé durante o louvor na igreja ou durante uma leitura bíblica na igreja. Nos tornamos os nossos próprios deuses e trabalhamos para promover a nossa própria glória. Estamos distantes de Deus. Por isso, reflita, o erro pode estar em nós. Segundo ponto, a quem você procura agradar? A quem você procura agradar? Eles estavam desprezando a Deus com seus sacrifícios doentes e ainda perguntava a Deus: de que maneira temos desprezado o teu nome? Diz lá no verso 7 do texto de Malaquias que acabamos de ler. Ao levar o sacrifício para ser entregue a Deus, as pessoas traziam animais doentes, defeituosos e fracos. Mas quando eles queriam agradar aos seus líderes, patrões e governantes, eles davam sempre o melhor para eles. Como a gente leu aqui, e a gente pode ver isso quando ele nos diz na palavra de Deus, e aqui eu fazendo essa leitura que a gente viu no verso 10, que era da mesma forma. O povo não queria dar o melhor para Deus, mas o próprio Deus chamou a atenção do povo. Porque alguém não fecha simplesmente a porta do templo, o Senhor disse: porque vocês para mim não querem dar o melhor,
mas para o seu patrão, mas para o seu governador, mas para o seu prefeito, para o seu líder, seja quem for, você quer dar o melhor. E Deus ainda diz: vejam se eles vão aceitar isso que vocês estão dando para mim. Lógico que não. Então, a quem você procura agradar? Então, eles usavam o melhor da criação para si e para os outros, enquanto davam para Deus o pior. O pior animal, o animal defeituoso, o animal fraco, eles entregavam para oferecer a Deus. Mas o melhor eles usavam para trocar, o melhor eles usavam para vender, o melhor eles usavam para agradar lá o cliente ou o patrão. E aí eu fiquei pensando, a mesma oferta que o povo lá no Antigo Testamento usava de animais, hoje, no nosso contexto, irmãos, é os nossos serviços. E às vezes o nosso serviço está igual o povo de Malaquias, defeituoso, fraco, manchado, sem compromisso. Nós estamos realmente parecidíssimos com esse povo, porque a pergunta é: a quem nós queremos agradar? Usamos o melhor que a gente tem para a gente mesmo e para os outros. Nós queremos sempre o melhor carro, a melhor casa, o melhor tudo, para nós, para os outros. Mas para Deus, nós temos uma dificuldade muito grande de querer o melhor para Ele. A exemplo desse mesmo povo do texto de Malaquias que nós acabamos de ler. E ainda o povo perguntou no verso 7, de que maneira nós estamos desprezando o teu nome? As sobras, os animais desprezíveis e inúteis, para qualquer outra finalidade, esses eram ofertados para Deus. Em outras palavras, eles davam qualquer coisa para Deus. Você está querendo agradar a Deus? Então dê o seu melhor para Deus. Muito mais do que você faz na sua casa, no seu trabalho, ou seja, em qualquer canto. Deus sempre merece o melhor. Semelhantemente, queridos, em nossos dias, falhamos em dar o melhor para Deus. Trabalhamos todos os dias, mas quando a programação da igreja tem 2, 3 cultos a mais, e aí a gente já fica reclamando. Nos enfadamos com a igreja, nos enfadamos com o louvor, com a oração, mas não nos cansamos de trabalhar para nós mesmos. Achamos grande recompensa em trabalhar em adquirir bens, mas não vemos proveito em investir tempo em abundância na nossa relação para com Deus. A quem você procura agradar? Terceiro e último ponto: procuremos em dar o melhor para Deus, senão certamente sofreremos consequência. Tudo na nossa vida tem consequência. Todas as nossas ações, todas as nossas escolhas têm consequência. Também para com Deus, isso é real. Então procuremos dar o melhor para Deus, senão certamente sofreremos consequência. E aqui não é uma ameaça, é texto bíblico, está na palavra de Deus. Aqui não é por medo, mas é falar a verdade do que está na palavra de Deus. Deus estava tão triste com o modo como aquele povo o tratava, que desejou que o templo fosse fechado, para que os cultos não fossem mais prestados. Diz lá no verso 10, como o profeta se levantou, usado por Deus, ele disse: não é melhor que feche a porta do templo? E hoje as igrejas estão com as portas dos templos fechadas. O templo não estava servindo para promover o que se propusera. Não havia adoração sincera e nem sacrifício de coração. Por isso Deus disse a Malaquias: é melhor que se feche o templo. Não havia honra, não havia respeito para com Deus. A reverência era inexistente e a fé estava adulterada. Não havia razão para o templo permanecer aberto. A sua própria casa, Deus estava sendo desrespeitado. No começo da pandemia, nós, pastores, começamos a conversar entre nós sobre o porquê disso. Por que de repente tudo isso fecha-se os templos? E teve um pastor, amigo nosso, já experiente, ele disse: olha, eu não sei de fato o porquê ele nos falou, mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele disse: Deus não estava se agradando dos nossos cultos. E ele disse isso há quase 3 meses atrás. E quando eu li esse texto da palavra de Deus, me veio logo esse pastor na cabeça. Como isso é real. Os cultos não estavam servindo como deveria servir. Não havia honra, não tinha razão para estar com a igreja aberta. Malaquias parece pintar um quadro para o tempo de hoje,
para a igreja contemporânea. Quanta desonra testemunhamos na casa de Deus. Contudo, queridos, e aí muitas vezes os antigos têm razão com a falta de respeito na igreja contemporânea. Honrar é dar algo a alguém com tudo que ele merece. Honrar é isso, é dar a alguém todo o valor que ele merece. Honrar a Deus não é dar nada menos do que ele é digno de receber. Quem quer honrar a Deus não vai à igreja de qualquer jeito ou de qualquer forma. Entendemos, por exemplo, que não dá para cultuar a Deus por obrigação, com a cabeça em outro lugar ou com falta de respeito, pois o culto é uma atitude do adorador e requer honra, respeito, reverência, adoração e compromisso para com Deus. Logo, o culto a Deus exige que todo o nosso ser se renda, renunciando nossos próprios interesses, abandonando nossos prazeres para promover os interesses de Deus e satisfazê-lo. Isso é o culto. Quando a gente estuda a história da adoração na igreja contemporânea, isso no século XIX para o século XX, lá nos Estados Unidos, na parte norte daquele estado, daquele país, a gente via que era uma parte onde se concentrava mais os negros, e ali a gente começou a surgir um movimento da adoração extravagante, onde aquelas pessoas viviam humilhadas, viviam sobrecarregadas com trabalhos árduos, né? Mas quando eles estavam na igreja, irmãos, e até hoje, numa igreja chamada Igreja de Negros, lá nos Estados Unidos, a gente vê como é diferente o culto daquele povo. Tanta alegria, tanto louvor, tanto sorriso no rosto, porque eles se rendem a Deus, porque eles se entregam a Deus. Eles não estão indo por obrigação, mas com prazer, como dizia o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Culto requer isso. Nós temos que entrar nessa atmosfera, querido, de adoração, em dar o melhor para Deus, porque certamente, se não fizermos isso, um dia a conta chega. Como já falei, não é ameaça, é palavra de Deus. Por isso nós precisamos dar o melhor para Deus. A Bíblia nos diz lá no Salmos capítulo 103, verso 1, todo o ser que respira louve ao Senhor, e dizendo mais, bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Tudo que você tem que ser para adoração ao Senhor. É muito, pastor? Não, o muito foi feito na cruz, ali foi o muito, mas o que a gente fizer nunca vai ser o bastante. Tudo que há no cristão deve ser uma expressão de culto, de gratidão e adoração. O culto não é uma reunião, o culto é um sacrifício, onde nossas vidas são entregues para a glória de Deus. Prestamos cultos que mais nos satisfaz do que o próprio Deus. Culto do nosso jeito, com que gostamos, ou que pode atrair pessoas. E aí a gente vê, principalmente nós pastores, como é difícil. Porque cada pessoa quer um culto de um jeito. Mas pastor, porque aquela música, pastor, está faltando isso, pastor, está faltando aquilo. A gente não sabe o que é que faz, porque cada um quer o culto do seu jeito. Como se a igreja fosse um grande restaurante self-service, que você vai e pega o prato e faz do jeito que você quer. E nós caímos nessa questão de poder escolher o culto que a gente quer. E nunca pensamos em dar o culto que Deus quer. Mas a música que eu quero, eu não gostei muito do pastor, não gostei muito do pessoal do louvor, eu não gostei muito da lâmpada, não gostei que estava fazendo calor. Como se realmente o culto fosse feito para nós. Mas o culto não é feito para nós, o culto é feito para Deus. Quem tem que gostar ou não gostar é Deus. E cada um de nós temos que assumir o compromisso de dar e não de receber. Precisamos, de fato, irmãos, ter essa consciência. Quantas e quantas vezes cantamos um louvor com tanta alegria na igreja, quando todos podem nos ver, mas quando estamos sozinhos não contamos com essa alegria, com essa intensidade. Porque nós gastamos tanto tempo numa fila de banco e reclamamos quando o culto passa das 9 horas, como aqui já falei. Porque passamos hora trabalhando para nós mesmos e nenhum tempo trabalhando para Deus. Precisamos expressar o nosso amor a Deus com ações e procedimentos,
muito mais do que palavra. Queridos, tem algumas considerações finais que eu quero fazer para encerrar esse texto, mas eu quero lhe lembrar do tema no começo. A quem você tem dado o seu melhor? A quem? E aí eu falei, primeiro ponto, reflita, o erro pode estar em nós. Segundo ponto, a quem você procura agradar? E terceiro, procuremos em dar o melhor para Deus, senão, certamente sofreremos as consequências. Que possamos de fato estar com nossos corações em direção ao Senhor. Sabemos que não é fácil ser cristão, porque nós temos a obrigação de servir. Somos chamados de servos e não de patrões. A gente não escolhe, quem escolhe é Deus. A gente não manda, quem manda é Deus. Nós somos escravos de Cristo. Você já viu o escravo querer mandar fazer alguma coisa com o patrão, com o seu senhor? E nós somos considerados servos de Deus. Devemos assumir o papel de servos. E não é uma pandemia, irmãos, que vai nos fazer parar. Não é uma pandemia que vai nos tirar do alvo. Nós ainda somos igreja. A nossa adoração tem que estar viva. Se não pode vir no templo, faça na sua casa. Faça no trabalho, faça em qualquer canto, mas faça alguma coisa, não pare. Não ofereça a Deus o resto, a sobra, ou aquilo que você não quer. Pare só para pensar, você não quer o melhor para você? Ofereça mais ainda o melhor para Deus. Tudo que você quer de melhor para você, Deus tem que receber mais ainda. Essa é a regra. Quem quer dar o melhor para Deus, como aqui eu posso pontuar algumas coisas, muitas vezes não dorme no culto. Quem quer dar o melhor para Deus, não canta bem só quando está solando com o microfone, mas canta bem em qualquer canto. Quem quer dar o melhor para Deus, ele tem que realmente fazer o melhor. Quem quer dar o melhor para Deus, não lê a Bíblia só quando vai pregar ou quando vai à escola dominical. Quem quer dar o melhor para Deus, não dobra o joelho só para pedir. Quem quer dar o melhor para Deus, não troca o culto por qualquer coisa. Quem quer dar o melhor para Deus, não dá mais ouvido aos homens do que a Deus. Quem quer dar o melhor para Deus, não só pula e canta, mas também se santifica e celebra, não apenas com o corpo, mas também com o coração. Quem quer dar o melhor para Deus, não fica dentro da igreja só se estiver tocando ou cantando. Quem quer dar o melhor para Deus, enquanto espera grandes coisas de Deus, tem que fazer grandes coisas para Deus. Por fim, entendemos que quem quer dar o melhor para Deus, dá o melhor para Deus, independente de qualquer coisa, lugar ou circunstâncias. Que possamos todos olhar firmemente para Jesus e não lhe dar nada menos que a glória que lhe é devida. A quem você tem dado o seu melhor? A quem você tem dado o seu melhor? Concluo no texto de Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus, resgate dentro de nós prazer, alegria, o compromisso. A esse Deus que a gente serve, queridos. Não possamos trocar as coisas, né? E aí o texto de Mateus capítulo 6, verso 31, tão conhecido: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. A quem você tem dado o seu melhor. Que Ele assim nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela palavra, obrigado pela celebração, obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido até agora. Mas nós também queremos agradecer ao Senhor pela vitória da cruz. Obrigado porque o Senhor nos deu o seu melhor, o seu único filho, o Filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário para aqueles que crê. Obrigado, Pai, porque era para nós ser crucificado, mas o Senhor fez justiça por nós. Obrigado porque o Senhor pagou o preço por cada um de nós, levando sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas dores. E enfim, Pai, hoje vivemos pela graça alcançada pela vitória da cruz. Obrigado porque mesmo
com as nossas limitações, mesmo oferecendo o mínimo, o falho, mesmo fazendo coisas, às vezes com a mente tão distante do Senhor, mas o Senhor tem derramado da tua graça em nossas vidas. E obrigado, Deus, por realmente nos sentirmos perdoados, porque o Senhor nos ama independente de qualquer coisa. Obrigado pela vitória da cruz, Senhor. Obrigado pela vida eterna conseguida pelo melhor que o Senhor deu a cada um de nós. Então, Pai, nos ajuda a oferecermos o melhor. Às vezes, Senhor, se torna tão difícil no mundo que a gente vive, Pai. Nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor. Às vezes nós temos muitas dificuldades, o Senhor nos acompanha, o Senhor nos sabe. Tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Às vezes há barreira de tempo, às vezes há barreira econômica, às vezes há barreira emocional, espiritual, há barreiras familiares, há tantas coisas que nos impedem de dar o melhor para Ti. Mas em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, Pai, quebra toda e qualquer barreira que nos impede de a gente dar o melhor para o Senhor, pois o Senhor é o único que é o merecedor de toda honra e de toda glória. É o Senhor, tão somente é o Senhor que é merecedor de toda honra e toda glória. É nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Que Ele nos abençoe.